Amém. É isso aí. Bom, hoje eu vou pregar. Se você quiser abrir já a tua Bíblia, se estiver com Bíblia, aplicativo, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 7. Na verdade, eu vou até ler alguns versículos no capítulo 4 antes, mas na verdade o foco vai ser no capítulo 7. Eu vou pregar em cima do capítulo 7, de 1 Samuel, capítulo 7, alguns versículos, mas eu vou passar a falar um pouquinho a respeito do capítulo 4 antes de entrarmos no capítulo 7. O título que eu dei para essa mensagem, você vai entender ao longo da mensagem, e espero que quando terminar a mensagem você entenda o porquê do título, é: o que mudou? O que mudou? O que aconteceu? Quem mudou? O que mudou? Na verdade, eu acho que a primeira coisa que precisamos saber e termos certeza é que Deus não muda. Eu não sei se você não sabe ou já sabe disso, mas algo que você precisa saber é que nós servimos a um Deus que é imutável. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável, Ele não muda. Não há nada que eu faça, não há nada que você faça, não existe alguma coisa que pode acontecer que mude o nosso Deus. Ele não muda. E na verdade isso é maravilhoso para mim e para você. Servirmos a um Deus que não muda, que é imutável, nos traz na verdade uma tranquilidade. A gente pode descansar em Deus, afinal Ele não muda. Imagina só servirmos a um Deus que muda. Hoje, não sei se Deus está bem-humorado, eu não sei se Deus está mal-humorado, eu não sei se Deus está com vontade de me abençoar hoje, não sei se Deus não está com vontade de me abençoar, eu não sei se a vontade de Deus hoje é promover a minha vida, ou se a vontade de Deus hoje não é promover a minha vida. Imagina só como seria as nossas vidas, imagina só como seria servir um Deus assim. A gente ficaria se questionando, talvez muitas vezes, devido às circunstâncias que estaríamos vivendo, a gente questionaria Deus: puxa, será que eu estou vivendo isso porque Deus não está com vontade de me abençoar? Será que eu estou vivendo isso porque Deus está de mal comigo? Será que eu estou vivendo isso que acho que Deus está mal-humorado hoje, então por isso que isso aconteceu no meu dia? Eu acho que Deus não está querendo me abençoar, Deus deve estar bravo comigo, por isso que estas coisas estão acontecendo na minha vida. Extremamente importante nós sabermos que nós servimos a um Deus que não muda. Sua palavra não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, aquilo que Ele falou não muda, o que está escrito, a palavra de Deus não muda, a vontade de Deus não muda. Então, se Deus disse, está falado. Deus não é como eu e como você. A gente muda, a gente fala uma coisa hoje, mas na vida, e muitas vezes por conta das circunstâncias, o tempo, coisas acontecem, a gente acaba mudando, e porque a gente acaba mudando, o nosso discurso muda também. Eu pensava algo, e porque eu pensava algo, eu falava daquele jeito, mas eu me casei, e aí o casamento me trouxe nova perspectiva de vida, e então eu passei a pensar de forma diferente depois que me casei. Tive filhos, a vida tomou um novo rumo, eu passei a ver a vida com outros olhos, e então talvez algo que eu falei há 10, há 15 anos atrás não seja a mesma coisa que eu falo hoje. A gente muda, as pessoas mudam, o tempo, as circunstâncias muitas vezes nos faz mudar, a gente amadurece, mas não Deus. Deus, Ele não muda, Ele sempre o mesmo, a sua palavra é a mesma. Deus não acorda um dia e está de mau humor, Deus não acorda o dia seguinte e está bem-humorado. Deus não acorda um dia e olha para mim e para você e diz: olha, hoje eu vou abençoar este meu filho, e no dia seguinte ele acorda e diz: puxa, esse meu filho se comportou mal, então eu vou amaldiçoar este meu filho. Não, este não é Deus. Eu e você podemos até agir assim, mas Deus não é assim, Ele não muda. E eu comecei falando isso, na verdade, porque
O capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, ele, na verdade, vai falar sobre um momento bom que o povo de Israel vai viver, vai falar sobre uma reviravolta, na verdade, vai falar sobre algo extraordinário que Deus vai fazer ali no meio do povo. Só que 3 capítulos antes do capítulo 7, no capítulo 4, a gente vê um cenário totalmente oposto. A gente vê um cenário que, na verdade, o povo está vivendo um momento terrível. A gente vai ver que o povo de Deus perde batalhas, o povo de Deus eles são vencidos pelos filisteus. Primeiro os filisteus vêm, matam 4.000 homens, depois eles avançam novamente, matam mais 30.000 homens, depois, enfim, eles levam a Arca da Aliança. O povo de Deus está vivendo um momento terrível, eles estão sendo esmagados, eles estão sofrendo, eles estão sendo oprimidos, eles estão sem esperança. A falta de esperança é tão grande naquele momento que depois disso ter acontecido ali, quando Israel é vencido ali, trazem notícia, na verdade, para Eli. Eli era o sacerdote naquele tempo, e alguém trouxe notícia para Eli, dizendo: olha, o exército foi para a batalha e foi vencido, os filisteus mataram todo mundo, e o problema é o seguinte, não é que matou só todo mundo não, mataram os teus 2 filhos também, Ofni e Finéias, sabe, os teus 2 filhos, Eli, Sei, então os teus 2 filhos foram mortos na batalha, a Arca da Aliança foi roubada, foi levada. Eli, o sacerdote, um homem de Deus com 98 anos de idade, ouve aquilo. O texto no capítulo 4 nos diz que ele está sentado numa cadeira, numa poltrona, e quando ele ouve aquela notícia com 98 anos de idade, aquilo é tão impactante para ele que ele cai da cadeira, e quando ele cai da cadeira, cai de costas, ele quebra o pescoço e morre. Que final trágico. Olha o cenário que Israel está vivendo, o povo de Deus, o povo da promessa está vivendo. O capítulo 4 de 1 Samuel é conhecido porque aí então vai acontecer algo. Uma das noras de Eli, que foi esposa de um de seus filhos, ela estava grávida, e ela estava para parir, para ter o filho. Eli seria avô, mas ele morre antes, e com tudo aquilo que está acontecendo, ela entra em trabalho de parto, e aí a parteira está ali, começa a animá-la e dizendo: olha, está um caos realmente tudo isso que a gente está vivendo, mas fica feliz, fica animada, você está tendo um filho, você vai ter um filho, isso é algo maravilhoso, se anima, mulher. Mas ela diz: olha, como é que eu posso ficar animada? Perdi o marido, o exército foi vencido, olha a situação que nós estamos vivendo, não tem como me alegrar nessa situação, mesmo tendo um filho nesse momento, não tem como eu me alegrar, olha o caos que nós estamos vivendo. E essa passagem é conhecida porque o momento que eles estavam vivendo foi tão traumático, que quando aquela criança nasce, aquela mulher decide colocar o nome daquela criança de Icabô ou Icabode, depende da versão que você lê. Icabô, Icabode, quando nasce a criança. Se foi a glória de Deus, se foi a glória de Israel, olha só que nome, que declaração que ela faz quando nasce a criança, ou seja, a esperança acabou, a glória se foi, as chances acabaram, nós não temos mais esperança, tudo que poderia acontecer de bom, agora não vai mais acontecer. Que final triste. Na verdade, se nós olharmos para o capítulo 4, a gente poderia
pensar, nossa, mas que história, terminou de maneira triste demais, que história triste, né? Um povo que tinha tudo para dar certo, um povo que tinha promessas, agora vivendo uma desgraça. A mulher tem um filho, um momento que é para ser feliz, um momento que é para ser maravilhoso, e ela coloca um nome no seu filho. Olha, acabou, a glória se foi, a esperança se foi, agora estamos perdidos, não existe mais alegria, não existe mais esperança, a gente vai apenas sobreviver. Mas acontece que quando nós lemos o capítulo 7 um pouco mais à frente, 3 capítulos à frente, a história está diferente. Por exemplo, vou ler para vocês dos versículos 13 ao 17 do capítulo 7, diz assim: assim os filisteus foram abatidos. Os filisteus eram os inimigos do povo de Deus, e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel e Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Cenário totalmente diferente. Capítulo 4, a gente vê o povo esmagado. Capítulo 4, a gente vê uma mulher dizendo: a glória se foi, não existe esperança, não tem saída, chegamos no fim, Deus não vai nos tirar dessa situação. Apenas 3 capítulos depois, nós lemos o que? O povo de Deus abateu os filisteus. Deus deu a vitória ao povo de Deus. Samuel, que era o profeta, agora está julgando, agora está ali exercendo o seu ministério de forma tranquila naquele tempo. O que é que aconteceu em 3 capítulos? O que aconteceu nesse tempo aqui? Por isso o título, por isso a minha pergunta: o que é que mudou? O que aconteceu? O que mudou? Será que Deus mudou? Será que o Deus do capítulo 4 é diferente do Deus do capítulo 7? Porque tem gente que lendo a Bíblia, às vezes até pensa assim. Eu já vi gente falando que pensa que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não, e o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, é um Deus mau. Do Novo Testamento não, um Deus, através de Jesus, um Deus misericordioso, amoroso, bondoso, como se Deus fosse diferente. Então não, talvez o que tenha mudado tenha sido Deus. Então acho que no capítulo 4, o que pode ter acontecido é que Deus mudou. Deus estava lá no capítulo 4, Deus deixou eles lá sofrerem. No capítulo 7, Deus veio e Deus deu a vitória para aquele povo. Então, será que foi Deus? Será que foi Deus que mudou? O que será que mudou? Será que foi a estratégia de batalha que mudou? Porque, afinal, eles estavam guerreando e lutando contra o mesmo exército, os filisteus. Então, não foram os inimigos também que mudaram, eram os mesmos inimigos. Os inimigos não mudaram. Porque eu poderia dizer, não, para os filisteus eles perderam, então talvez foi um outro exército, agora mais fraco, por isso eles venceram essa outra batalha. Não, de novo, os filisteus, 3 capítulos depois, eles estão guerreando com o mesmo exército, só que desta vez eles têm vitória. Será que agora em 3 capítulos eles então adquiriram um armamento melhor para vencer essa batalha? E todas estas respostas, na verdade, não, nada disso mudou. O exército inimigo era o mesmo, não mudou. O armamento não mudou. Deus não mudou. Nada disso que nós estamos falando mudou. E então o que é que mudou? E na verdade é sobre isso que eu quero falar com vocês. E o que diferencia, na verdade, o que permitiu que eles tivessem a vitória no capítulo 7 e a derrota no capítulo 4 está exatamente aqui. Alguma coisa mudou. E o que é que mudou?
E é bom olharmos para isso, porque nas nossas vidas pode acontecer a mesma coisa. Deus não muda na minha vida e Deus não muda na sua vida, mas eu posso viver uma vitória e você pode viver derrota. O Deus é o mesmo, mas eu estou vivendo vitória e você está vivendo derrota. Ué, a gente serve o mesmo Deus, o que está acontecendo? Será que Deus gosta de mim e Deus não gosta de você? Não, Deus não muda, Ele é o mesmo. Deus falou que o desejo do coração dele é me abençoar e te abençoar, mas você não está vendo isso na tua vida, você não está vendo. O que será que Deus mudou de ideia com você? Não. Então, o que mudou? É sobre isso que eu quero falar com vocês. No capítulo 7, dos versículos 1 a 3, vai dizer o seguinte: então os homens de Quiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Olha só, no capítulo 4, o que está acontecendo é o seguinte: no capítulo 3, da mesma forma que aqui no capítulo 7, Deus vai usar o profeta Samuel para exortar o povo, e para falar com o povo, e para falar a respeito de arrependimento e de mudança. Da mesma forma, Deus usa o profeta lá no capítulo 4, lá no capítulo 3, para falar com eles também. Então, no capítulo 3 ali, Deus usa o profeta Samuel, e ele vai e fala com Eli, e fala a respeito dos filhos de Eli. Eli, você precisa cuidar da tua casa, olha, os teus filhos não querem servir ao Senhor, o povo não quer servir ao Senhor, vocês precisam se arrepender. Mas o que acontece? Não houve mudança alguma, não houve arrependimento, nada foi mudado, eles não fizeram nada. Eles ouviram a palavra do profeta, eles ouviram a repreensão do profeta, Deus alertou o povo, mas eles não fizeram nada com aquilo que Deus havia dito. E aí então no capítulo 4 a gente vê que eles são vencidos, muitas coisas terríveis acontecem, e aí chega no capítulo 7 e a mesma coisa está acontecendo. Eles estão, na verdade, agora vivendo um tempo terrível, já foram vencidos, mas agora mais uma vez o profeta vai exortar e vai falar, e o texto começa dizendo o seguinte: o povo, na verdade, estava clamando, o povo estava lá na arca clamando e orando e fazendo petições, e aí o profeta Samuel vai confrontar o povo, vai exortar o povo, e vai dizer o seguinte para o povo: essas orações que vocês estão fazendo, essas petições que vocês estão fazendo aí, isso aí é de verdade ou não? Isso é de verdade ou é da boca para fora? Por que ele faz isso? Por que ele fala isso? Porque no momento difícil todo mundo faz uma oração. Porque quando a coisa está ruim, e a história de Israel, na verdade, foi assim. A coisa apertava, eles clamavam a Deus. A coisa ficava boa, eles esqueciam de Deus. A coisa apertava, eles clamavam a Deus. A coisa ficava boa, eles esqueciam de Deus. Então o profeta Samuel chega e diz assim: o que vocês estão fazendo? Vocês estão aí orando, estão clamando aí na arca durante esse tempo todo. Isso aí é verdadeiro, é de verdade? Vocês estão arrependidos de verdade ou não? Vocês estão fazendo isso aí só por causa da situação que vocês estão vivendo? O povo estava lá orando, estava clamando, pedindo ajuda de Deus, porque a situação não estava nada boa. E aí o profeta vai dizer algo, ele diz o seguinte: olha, se vocês estão arrependidos de verdade, se é verdade o que vocês estão vivendo aí, choramingando, estão aí clamando, se é verdade isso, aí ele vai dizer assim: então vocês vão fazer alguma coisa, vocês vão tirar os deuses estranhos, as tarotes, preparar o coração, blá, 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 blá. Ele fala: vocês vão fazer um monte de coisa. Ou seja, se é verdade o que vocês estão falando,
vocês vão fazer alguma coisa. Ou seja, se vocês se arrependeram de verdade, o arrependimento vai levar vocês a mudar de comportamento, a mudar de vida. Porque falar é muito fácil. Palavras, é fácil demais a gente falar que se arrependeu, é fácil demais a gente falar que a gente quer consertar as coisas, é fácil demais a gente dizer, olha, eu estou arrependido disso aqui. É claro, você está na pior, eles estavam na pior, era muito fácil dizer, olha Deus, eu estou aqui arrependido, nos tira desse lugar, nos leva de volta, nos dá vitória contra os inimigos. Então, na verdade, as nossas atitudes, as nossas escolhas são a prova de que aquilo que estamos falando é verdade nas nossas vidas. João capítulo 14, versículo 21, Jesus fala algo, e eu acho que isso aqui é a prova de que o que eu estou falando é verdade. Diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o que me ama é aquele que faz a minha vontade. Não adianta você falar assim, eu te amo, não. Se você me ama, é aquele que tem um mandamento, é aquele que me obedece, é aquele que guarda, é aquele que faz. Não adianta só você, oh Deus, eu te amo, você não faz a minha vontade, você não guarda o meu mandamento, você não obedece em nada e você diz que me ama. Na verdade, as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas são na verdade a prova daquilo que nós falamos. A gente diz que acredita, mas com as nossas atitudes, muitas vezes a gente contraria aquilo que a gente está falando. E aí o profeta Samuel vai confrontar aquelas pessoas e dizer, então é verdade? Então vocês precisam fazer alguma coisa. Olha só, na verdade, o profeta Samuel, ele vai dizer para aquelas pessoas, para que a história mude, para que a situação mude, alguém precisa mudar. Basicamente é isso que ele vai falar, e a gente vai olhar isso aqui. Agora, o problema é o seguinte, quem precisa mudar não é Deus. Quem precisa mudar não é o inimigo. Quem precisa mudar não é o outro. Quem que precisa mudar? São vocês que precisam mudar. Ai, Gui, meu Deus, já sei onde isso vai parar. É isso mesmo. O que precisa mudar? Porque na verdade a gente pensa, puxa, eu estou vivendo isso aqui, será que... A gente coloca a culpa muitas vezes em tantas coisas, em tantos lugares. Eu acho que se eu mudar de lugar, eu acho que se eu fizer isso, eu acho que se eu fizer aquilo, será que Deus... Isso? Não. Eu preciso mudar, você precisa mudar. E foi exatamente o que o profeta Samuel vai falar com aquele povo e com aquelas pessoas. Ele vai mostrar de alguma forma para aquelas pessoas o seguinte, olha, vocês estão vivendo o que vocês estão vivendo, e a culpa de estarem vivendo o que vocês estão vivendo não é de Deus não. Vocês estão nesse lugar que vocês estão, não é porque Deus não gosta de vocês, não é porque Deus quer isso, que não quer que vocês vivam isso, não é nada disso. Vocês estão aqui, sabe por culpa de quem? De vocês mesmos. Então se vocês querem sair desse lugar aqui, vocês precisam mudar. E aí ele começa a lista, ele começa a falar com aquelas pessoas. Então ele diz assim, olha, primeira coisa, tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. O que isso representava para aquele povo? Na verdade, naquele tempo era extremamente comum, eles tinham vários deuses, eles tinham outros deuses, mas na verdade o fato de terem outros deuses tem tudo a ver com confiança, na verdade. Por que eles tinham outros deuses? O fato de terem outros deuses significava que a confiança deles não estava no único Deus de Israel. Eles não confiavam em Deus, por isso eles precisavam de outros deuses. Na verdade, eles tinham muitos deuses, eles tinham Deus de tudo quanto é coisa. Por exemplo, tinha Deus da chuva, Deus do sol. Então, Deus da chuva é o Deus da fertilidade. Então, ou seja, por eu não confiar
plenamente no Deus de Israel, eu preciso de outros deuses, eu preciso do Deus da chuva. Por que eu preciso do Deus da chuva? Porque o Deus da chuva é o Deus da fertilidade. Então, se não chover, o que eu planto não vai dar fruto, e se não der fruto, eu não tenho como cuidar da minha família, eu não tenho como dar comida para a minha família, eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como vender, eu não tenho como sustentar a minha casa. Então olha só, eu preciso disso aqui. Então eu preciso do Deus da chuva, eu preciso do Deus do sol, eu preciso do Deus de tal coisa. A confiança deles estava em vários deuses, porque eu preciso para sobreviver. Na verdade, o que eles estavam dizendo ao servirem outros deuses é: olha, eu não consigo acreditar que eu posso apoiar a minha vida em um único Deus e descansar a minha vida em um único Deus. E é exatamente isso que o profeta estava dizendo para eles: olha, vocês precisam jogar tudo isso fora, vocês precisam saber de uma coisa: vocês podem descansar, vocês podem confiar no único Deus, o Deus de Israel. Quando ele diz isso aqui, é como se ele estivesse tentando lembrar aquele povo e dizendo: olha, por que é que vocês acham que vocês precisam de outros deuses? Deus sustentou até aqui, Deus cuidou até aqui. Vocês não sabem, vocês não conhecem as histórias do povo, da nação de Israel. Deus tirou do Egito, Deus tirou com mão forte, Deus mandou pragas, Deus sustentou no deserto, Deus mandou maná do céu, Deus foi a previsão, Deus, quando o povo não tinha direção, mandou fogo, mandou nuvem. Deus faz o que for preciso. O que o profeta estava dizendo é o seguinte: olha, não tem como dividir a glória, não tem como servir a dois deuses ao mesmo tempo, só existe um único Deus. Se vocês querem a bênção de Deus sobre a vida de vocês, vocês têm que abandonar estes outros deuses e colocar a confiança no único e verdadeiro Deus. É o que ele estava dizendo, e eu já falei sobre isso aqui várias vezes. A gente olha para uma passagem como essa e a gente pensa: que bom que eu não estou nessa. Mas na verdade tantas coisas são deuses nas nossas vidas. Não vou ser chato e repetir muito sobre isso, mas tudo acaba virando um Deus nas nossas vidas, né? Aquilo que a gente confia mais em Deus é um Deus na nossa vida, né? Às vezes o trabalho é um Deus, o dinheiro é um Deus, a conta no banco é um Deus, pode ser um Deus, porque é só a economia dar uma virada, pronto, você fica uma semana sem dormir. Ou seja, você confia mais na economia do que você descansa o teu coração em Deus. É só começar a ter um corte na empresa que você fica sem dormir 3 dias, precisa tomar um remédio para dormir, porque você fica desesperado. E se eu for mandado embora? Ou seja, aquilo é um Deus na tua vida. A tua confiança não está no Deus Todo-Poderoso. Claro, a gente tem as nossas preocupações, mas olha só, Deus é que controla todas as coisas. Eu sei que, se eu for mandado embora do emprego, eu sirvo a um Deus que controla todas as coisas. Eu tenho promessas desse Deus que vai cuidar da minha vida, vai me guardar, vai me livrar, Ele é um Deus que traz provisão, Ele é o Deus que me sustenta, Ele é o Deus que não vai me deixar passar necessidade, Ele me guarda, Ele me livra. Quando a nossa confiança está neste Deus, a gente joga fora estes outros deuses. A nossa confiança não está numa coisa, a nossa confiança não está num lugar, a nossa confiança não está na conta do banco. A gente faz as coisas, mas no final das contas a nossa confiança deve estar no nosso Senhor. Nós sabemos que tudo vem dEle, nós sabemos que Ele é o que nós precisamos, nós sabemos que é Ele quem nos sustenta, nós sabemos que é dEle que vem o sim, nós sabemos que é dEle que vem o amém. E se Ele disser sim, se Ele abrir uma porta, se Ele fechar uma porta, se Ele fizer, não tem homem, não tem uma pessoa que pode impedir aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E aí ele segue e diz: olha, preparem o coração. Ele usa um termo aqui, ele diz: preparai o coração ao Senhor. Esse termo aqui era muito usado para o dia da expiação. O dia da expiação é quando o povo ia oferecer sacrifício para que os pecados fossem perdoados, preparar o coração para aquele momento. O que é que ele está dizendo? Olha, vocês precisam se arrepender. Prepara o coração, se arrepende, meu filho. O que ele estava querendo falar com aquelas pessoas? A culpa é tua. A culpa não é de Deus. Assume responsabilidade.
Na verdade, eu acho que a maior dificuldade do ser humano talvez seja essa, assumir responsabilidade, olhar e dizer assim, cara, a culpa é minha, eu sou culpado, eu estou aqui porque eu fiz escolhas erradas, eu estou aqui porque eu falhei, não é porque Deus não me ama, não é porque Deus não gosta de mim, não é porque Deus ama mais Ele que me ama, é porque talvez eu demorei para me arrepender, por isso que eu cheguei até esse lugar, mas muitas vezes é difícil da gente chegar a essa conclusão, é difícil da gente assumir. Então ele vai dizer o seguinte, olha, preparai o coração ao Senhor, se arrepende, se humilha, reconhece que você errou, vocês precisam reconhecer. E aí ele segue dizendo, olha, sirvam só a Ele, sirvam só a Ele, não tem como servir a dois senhores, não tem como servir a muitos senhores, não tem como servir a mais de um Deus, sirva só a Ele. Tem um texto na Bíblia, né, do jovem rico, que acontece exatamente isso aqui, e a história do jovem rico, na verdade, me chama a atenção, porque o jovem rico, ele era um garoto que, a princípio, a gente olha, ele amava Jesus, e ele amava as coisas do reino, porque se ele não amasse, ele não ia atrás de Jesus, ele não ia querer saber, ele não estava interessado. Ele vai para Jesus e diz, olha, Senhor, como é que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço? Ele está interessado, ele quer, ele tem um coração desejoso. Jesus fala para ele, olha, você sabe os mandamentos, você conhece? Ele diz, não, eu conheço, eu tenho seguido, eu tenho obedecido, eu sei dos mandamentos. E Jesus fala para ele, muito bem, então faz o seguinte, sabendo que ele tinha muitos bens, muitas riquezas, e na verdade, sabendo Jesus que o problema é que as riquezas e os bens daquele menino tinham o coração daquele menino, e era um Deus para ele. Jesus então diz para ele, então meu filho, faz o seguinte, olha, vende os teus bens, dá aos pobres e me segue. E a triste história é que aquele menino, aquele jovem não consegue fazer isso, ele decide seguir as riquezas e deixar Jesus. Um menino que a princípio desejoso, um menino que queria seguir Jesus, e na verdade é uma realidade dentro da igreja, pessoas que a princípio não são descrentes, a princípio não são pessoas que não têm o desejo, a princípio pessoas que não acredito em Deus, não quero me relacionar, não tenho sede de, não, é gente que diz, cara, eu tenho sede de Jesus, é gente que diz, cara, eu quero me relacionar, é gente que diz, olha, eu quero saber mais a respeito, é gente que diz que, como é que eu faço para entrar no reino dos céus, mas ao mesmo tempo é o tipo de gente que quer pisar aqui, mas não quer deixar de pisar aqui, e é o que Jesus disse para ele, não tem como, meu filho, você pisar dos dois lados, não tem como você ter dois senhores na sua vida, e é exatamente o que o profeta estava dizendo aqui, olha, é só um Senhor, vocês precisam abandonar os outros deuses, não tem como vocês servirem a mais do que um Senhor. E às vezes a gente quer isso, a gente quer servir a Deus, mas a gente quer ficar com o pé, servindo outros senhores e outros deuses, vivendo nossas vontades, nossos desejos, as coisas fora, mas não tem como. E aí, ele diz, sirvam só a Ele, e aí depois de dizer tudo isso, depois de dizer, olha, vocês precisam abandonar os deuses, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ter um único Deus e tal, só depois de dizer tudo isso, ele então diz, aí então, Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Olha só, vocês querem ter vitória? Vocês querem estar livres das mãos dos filisteus? Então, dá uma olhada em tudo que eu falei até aqui. Se vocês fizerem isso, vai dar tudo certo. Agora, olha o que diz no versículo 4, no capítulo 7. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. O que isso quer dizer? Mudança. O que isso quer dizer? Eles ouviram
o profeta exortando, mas não apenas ouviram, eles ouviram e fizeram alguma coisa com aquilo que ouviram. E aqui está um grande problema dos nossos dias. A gente ouve, a gente acredita no que ouve, a gente dá glória quando a gente ouve, a gente concorda com a palavra, a gente lê até a Bíblia, a gente diz amém para aquilo, e a gente aceita a repreensão, e a gente diz, puxa, é isso mesmo, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de caminho, eu preciso deixar estes outros deuses, eu preciso derrubar aqui realmente estes altares que têm sido estabelecidos na minha vida, eu preciso fazer estas coisas, e você muitas vezes é aquela pessoa que concorda, acredita e aceita tudo isso, mas o problema é o seguinte, não basta, você pode acreditar, aceitar, ouvir, concordar com tudo isso, se você fizer nada, nada acontece na sua vida. Algo extraordinário no capítulo 7 só acontece porque aquele povo ouviu, mas eles não só ouviram, eles fizeram algo com aquilo que eles ouviram. Eles ouviram a repreensão, eles ouviram o que o profeta falou, eles falaram, puxa, é isso, a gente precisa mudar, a gente precisa adorar apenas um Deus, a gente precisa se arrepender, e aí então eles vão e fazem alguma coisa. Olha o que diz, está mais para o final, mas diz o texto que eles oram, eles jejuam, eles se reúnem, eles se arrependem, eles fazem alguma coisa, e na verdade aqui está o segredo não é apenas você saber, muitas vezes a gente sabe das coisas, não, olha, eu sei que eu preciso fazer, está muito bem, você sabe, mas se você não fizer, nada vai acontecer na sua vida. E no versículo 6 diz assim, congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Reconheceram, jejuaram, oraram, Samuel vem e coloca os pingos nos is, e aí só depois disso então, que a história vai mudar. No versículo 11 diz assim, os homens de Israel saíram de Mispá, depois do quê? De terem orado, jejuado, arrependido e feito tudo aquilo, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Versículo 12 e versículo 13 diz assim, então Samuel pegou uma pedra, e aqui é conhecida essa passagem, então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, nunca mais, olha isso, nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Ebenezer, até aqui a mão do Senhor esteve conosco. Agora sabe o que me chama a atenção aqui? É porque quando a gente fala, a gente usa até essa palavra, e a gente usa essa frase muitas vezes na igreja, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quase que parece que é como se Deus tivesse vindo ali e Deus tivesse abençoado o povo ali, e é como se foi por causa de Deus ali que o povo tivesse tido vitória, e a gente pode dizer, puxa, então por que Deus não foi no capítulo 4 e fez aquilo? Mas na verdade não, na verdade não é que Deus foi ali e abençoou ali, o Ebenezer na verdade aconteceu no capítulo 7, eles declararam Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas na verdade essa declaração poderia ter acontecido no capítulo 4, poderia ter acontecido antes, e é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes a gente paga para ver, a gente espera, a gente sofre muitas coisas, para que então lá na frente a gente se arrependa, para que a gente caia, para que a gente diga, oh Deus, vem me ajudar, e aí então a gente vê a boa mão de Deus sobre as nossas vidas,
nos abençoando, a história muda e a gente diz: oh, Ebenezer, Deus me sustentou até aqui, eu sobrevivi, eu não morri, mas podia ter dito antes, perdemos tempo. E na história o que nós vemos é exatamente isso aqui. Capítulo 4 estava tudo ruim, capítulo 7 eles estão declarando e dizendo: Ebenezer, a boa mão de Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Agora a minha pergunta para você, de novo nessa noite, é: o que é que mudou? Eles. Eu vou te explicar. Gui, o que precisa mudar? Você. Aí você fez até assim, né? Você. Nós precisamos mudar. A gente adora colocar a culpa nos outros. O povo no capítulo 4 está vivendo algo terrível, e a culpa não foi de Deus, a culpa não foi do exército inimigo, não foi, a culpa foi deles. No capítulo 7 eles estão vivendo uma vitória, algo sobrenatural, e foi porque Deus deu um plus, foi porque Deus estava lá e disse: agora eu vou ajudar vocês. Não, Deus estava lá no 4 também querendo ajudar eles, mas a diferença foi o que? Foi eles mudaram, eles se arrependeram, eles disseram: não, nós não queremos mais viver da mesma forma. Deus, nós nos arrependemos, nós não queremos mais. Olha, a gente reconhece que a gente está errado, e muitas vezes a gente deixa de viver as coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas. Não é porque Deus não gosta da gente, não é porque Deus não ama. Como eu comecei dizendo, Deus não muda. Se Deus falou que Ele tem bons planos, Ele tem um bom futuro, Ele tem coisas boas preparadas para as nossas vidas, Ele não mudou de ideia. O problema é que muitas vezes eu e você, nós somos um impedimento para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então eu preciso mudar, você precisa mudar, nós precisamos mudar. Diga amém. Sabe qual é a nossa tendência? Você está aqui ouvindo e dizendo: rapaz, essa mensagem eu vou mandar para o meu primo. O Zé precisa ouvir essa mensagem, rapaz. Gui, quando é que sai? Amanhã, meio-dia, né, no YouTube? Eu vou mandar para minha tia Alzira. Alzira precisa ouvir essa mensagem, rapaz. Que a gente sempre está pensando que o outro precisa mudar. A gente está pensando, a esposa precisa mudar, a mãe precisa mudar, o pai precisa mudar. Você precisa mudar. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você precisa mudar. Se é esposa ou marido, fala: amor, foi o pastor que mandou falar. Depois em casa não vai ter DR não. Briga com o pastor. Tá tudo certo. Olha só. Aí nos versículos 14 e 15 diz assim: as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas Israel tirou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. Olha só que coisa maravilhosa. Deus é tão bom. O povo perdeu algo por fazer besteira, o povo perdeu algo por ter pecado. Deus é tão misericordioso que Deus deu de volta, depois do povo ter se arrependido. Deus está dizendo aqui: olha, Deus deu de volta o que havia sido roubado, Deus entregou de volta o que os filisteus haviam tomado, Deus devolveu, Deus restituiu. Que Deus misericordioso, que Deus bondoso é esse, né? Deus restituindo, Deus dando de volta. Talvez você, nós não faríamos isso, mas quando existe arrependimento, quando a gente muda de verdade, Deus traz de volta, Deus dá de novo, Deus restitui. E a história, na verdade, aqui no capítulo 7 termina de forma maravilhosa, porque no capítulo 4 eles estão ali, chega no capítulo 7 eles clamam, e aí Deus faz, e quando Ele faz por completo, Ele restitui. Eles destroem os inimigos e são restituídos.
E a moral da história é o seguinte: o que mudou de lá para cá não foram as coisas, não foi Deus, não foi o inimigo, o que mudou foram eles. Para que você viva aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, você precisa mudar. Então olha para a tua vida. Talvez você está pensando: puxa, Deus, será que o Senhor ama mais aquele do que me ama? Será que eu vejo o Senhor trabalhando na vida daquele, não está trabalhando, não está fazendo na minha? O que será que está acontecendo? Talvez você precisa mudar, talvez você precisa se arrepender, talvez você precisa rasgar o teu coração diante de Deus e dizer: Deus, olha, molda a minha vida, sabe, molda o meu caráter, muda quem eu sou, eu preciso de transformação, eu preciso de mudança. Às vezes é difícil, mas enquanto a gente não se permitir, enquanto a gente não reconhecer e permitir que Deus mude as nossas vidas de verdade, a gente fica preso nesse lugar e a gente acaba impedindo de Deus trabalhar nas nossas vidas, a gente acaba impedindo de Deus nos abençoar. O impedimento da bênção de Deus na sua vida é você, o impedimento do agir de Deus na sua vida é você. Não seja um impedimento, não atrapalhe Deus naquilo que Ele quer fazer na sua vida. Por isso, se arrependa, por isso abra o teu coração, e aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai fazer. O que mudou? Eles mudaram. Mude você também, e você vai viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você recebe essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Pode ficar de pé no seu lugar, aplauda ao Senhor Jesus.